Conseguiu? Pronto, pronto, agora sim. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigada pela presença. A gente tem realizado aí uma série de webinários, geralmente semanais, com temas que consideramos relevantes para o setor eólico, relevantes para a economia, relevantes para o país nesse momento de Covid. E nós estamos, nos últimos dias, discutindo fortemente a questão da economia, da retomada pós-Covid. Eu, pessoalmente, tenho participado de vários fóruns e lives e reuniões, e a gente viu uma matéria, um artigo da Annelise, muito em linha com o que nós estamos discutindo, e achamos que seria relevante trazer essa discussão, aprender um pouco com ela, fazer perguntas, e acho que vai ser muito produtivo para nós. Eu queria muito agradecer a Annelise por aceitar o convite, por estar conosco. Seja bem-vinda à Beólica, que a Associação dos Investidores em Energia Eólica, né? Investidores em renováveis, e nós somos muito comprometidos aí com os nossos investimentos, com a questão da sustentabilidade, de certificados de energia. É um mundo que você provavelmente vai se sentir muito bem. Então, obrigada por estar conosco. Eu tenho certeza que é o início assim de uma conversa entre nós e de encontros que nós teremos com toda certeza. E a gente está assim, muito feliz e com boa perspectiva dessa discussão hoje. Então, a ideia é que você faça aí uma apresentação para nós, né? E depois eu vou trazer algumas questões e trazer as questões dos participantes. Então, assim, muito obrigada e bem-vinda, Annelise. Muito obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito tá, bem. Então tá bom. Muito obrigada de verdade pelo convite. Bons ventos, né? Me trazem aqui a Beólica. É um prazer enorme conversar com vocês. Eu confesso que acho que eu nunca tive nenhum contato com a Beólica, então é muito bom poder conversar com vocês. Agradeço aí mesmo o convite, né? Eu preparei uma fala inicial muito breve, mais para contextualizar, né? A gente estava conversando assim um pouquinho na preparação para esse seminário sobre a questão dos investimentos, como é que o mercado está avançando para enxergar o investimento em sustentabilidade, o investimento verde, enfim, há várias nomenclaturas possíveis. Então, eu preparei assim, quase que um contexto geral, né, que eu pensei em compartilhar com vocês, e talvez a partir daí a gente possa ir puxando alguns fios que forem mais interessantes para o grupo que está aqui, né? Bom, se a gente for pensar investimento verde, investimento sustentável, eu acho que primeiro de tudo é importante a gente definir o que a gente quer dizer por isso, né? O mundo dos investimentos, ele é organizado, né, na relação entre a economia real e a economia financeira, né? A economia real é onde se dá os investimentos, é onde se dá ali a operação, né? Onde a gente coloca ali o projeto para funcionar, né? Onde a coisa funciona. E aí a economia financeira, né, que é o setor financeiro, é quem vai viabilizar esse processo, quem vai canalizar esses recursos, né, a poupança da sociedade para esses investimentos. Muito bem, do ponto de vista da energia eólica, o que a gente tem acompanhado aí na última década, e quem sou eu aqui? Não vou me aventurar a falar dos investimentos na energia eólica por parte das empresas, porque vocês conhecem muito bem, muito melhor do que eu. Mas o que a gente tem visto é não só um crescimento muito expressivo, né, no investimento em energia eólica, na geração de energia eólica, como olhando para frente, a tendência é de aumentar esse investimento, porque a energia eólica, que está dentro do grupo das energias renováveis, faz parte desse grande esforço global, né? Nem sei se essa é a melhor definição, mas esse grande esforço da gente fazer a transição energética, né? Transição energética para quê? Para o baixo carbono. Por que baixo carbono? Né? Basicamente porque há um reconhecimento do ponto de vista da ciência, do mundo científico. Então, uma das coisas que eu costumo dizer muito é que esse movimento da sustentabilidade, ou em pró-sustentabilidade, ou baixo carbono, ou coisa assim, ele não é uma nova moda e ele não surgiu das empresas, né? Nem de nenhuma consultoria que trouxe aqui, vamos fazer essa nova ideia. Não veio, isso veio da ciência, de um reconhecimento de que nós estamos superando alguns limites críticos do ponto de vista dos ecossistemas que asseguram a vida humana no planeta, né? Então, um reconhecimento científico que acabou
passando para as pessoas, para as sociedades ao redor do mundo, e naturalmente isso reflete tanto no modo de consumo, né, das pessoas, como também no mundo político, né, nas regulações. E, obviamente, como isso surge na sociedade, vai também impactar o mundo dos investimentos. Então, quando a gente fala dessa transição energética e do papel das energias renováveis nessa transição energética, é muito importante ter esse pano de fundo, porque ele dá o contexto que explica a consistência desse movimento, né? É um movimento que veio para ficar, ele não é um movimento que surgiu hoje, bom, mas amanhã alguém pode ter uma outra ideia diferente e a gente vai fazer tudo diferente. Eu duvido muito, eu estou nessa estrada há mais de década e a cada 5 anos eu percebo a aceleração constante e a consistência desse movimento. E aí, olhando para frente, nessa tendência, né, da transição energética, o que os números indicam é que provavelmente na próxima década nós vamos precisar de mais 100 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica, né, sendo aí multiplicar por 3 a capacidade onshore e multiplicar por 10 a capacidade offshore, e isso requer um investimento pesado, né, é um investimento relevante aí no setor de energia eólica. Isso do ponto de vista das empresas, isso do ponto de vista da economia real, isso do ponto de vista de quem vai operar essa geração, né, vai colocar esses parques para funcionar e vai operar essa geração. Bem, se a gente precisa disso, desse aumento expressivo de capacidade de geração de energia eólica, nós sabemos também que nós não vamos contar com recursos públicos para isso, né? Claro, nós estamos falando de Brasil, mas também isso é uma verdade para o mundo todo, porque principalmente após a crise de 2008, os países todos, de maneira geral, eles estão com um espaço fiscal muito limitado, né? Já vinha, como eu falei, desde a crise de 2008. Agora, com a crise da Covid, isso se acentua em função das medidas que precisam ser tomadas para a contenção da crise sanitária, para a recuperação econômica. Então, é bem razoável trabalharmos com a premissa de que esses recursos vão ter que vir do setor privado. E aí, esses recursos vindo do setor privado, aí vocês podem dizer assim, poxa, mas o setor público não tem um papel a desempenhar? Claro que tem. O papel a desempenhar, a gente sabe bem, é segurança jurídica, regulatória, né? Trabalhar para que o contexto, né, em que essas operações aconteçam e para que esse investimento se realize seja propício ao investimento privado. E, naturalmente, grandes avanços tecnológicos, talvez, elementos muito inovadores, talvez ainda seja necessário, né, que o investimento em pesquisa e desenvolvimento venha do setor público. Particularmente nesses mais de 100 gigawatts, né, de capacidade instalada que a gente olha assim, para a próxima década, a gente sabe também que haverá um componente tecnológico de inovação muito grande nessa nova capacidade. Se a gente for pegar aqui 2 exemplos, essas novas tecnologias, a gente está falando de hibridização, né, e o hidrogênio verde, que podem realmente romper as fronteiras do que a gente conhece hoje em termos de capacidade e uso da energia eólica e da solar, né, das renováveis de maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, existe espaço para o investimento público, existe espaço para o papel do setor público. Entretanto, o grosso desse investimento vai precisar vir do setor privado. E aí, quais são as fontes, quais são os instrumentos para que esses recursos venham? Grosso modo, né? Grosso modo, eles podem vir de 3 grandes lugares. Primeiro, é o fluxo de caixa das próprias empresas, o lucro retido das próprias empresas, ou seja, a própria operação, né, financiando esse avanço de capacidade. Segundo, é via mercado de capitais, né? E aí, dentro do mercado de capitais, nós podemos pensar em renda fixa e renda variável, já vou falar daqui a pouquinho nisso. E terceiro, né, ainda se nós formos pensar nos recursos do caixa da empresa, né, do lucro retido, ele pode ser financiado. E ele pode ser financiado com recursos bancários, né, de crédito bancário. Então, pode vir ou 100% dos recursos financiados com recursos próprios. Esses recursos próprios podem ser financiados por meio do crédito bancário, ou eu posso buscar recursos no mercado de capitais. Muito bem, então vamos analisar agora o mercado de capitais. Qual que é a tendência do mercado de capitais quando a gente fala então dessa necessidade de capital que se desenha aí para o setor de eólicas, né? O mercado de capitais, historicamente, na última década também, vem se interessando gradualmente, mas nós podemos observar uma aceleração também nos últimos 5 anos,
com relação aos temas de sustentabilidade, né, os temas chamados ambientais, sociais e governança, né? Uma nomenclatura aí que se convencionou, ASG, né, para incorporar essas preocupações extrafinanceiras, né, que vão além do número que aparece no balanço, no demonstrativo de resultado, no fluxo de caixa. E por que da preocupação no mercado de capitais? Bem, a conversa é longa, né, o porquê dessa preocupação, tem várias fontes, tem um processo histórico aí importante, mas basta por agora a gente saber que há um reconhecimento cada vez mais amplo de que esses elementos que são os extrafinanceiros, eles representam risco para as operações e, no fim do dia, risco financeiro, né? E aí, o mercado de capitais, então, vem incorporando isso por meio das análises, né, ASG, Análise Ambiental, Social de Governança, dos investimentos que são feitos, né, que são pensados na composição do próprio portfólio. E aí nós vamos ter mecanismos diferentes se a gente fala de renda fixa e renda variável. Então, renda fixa são aqueles títulos, geralmente títulos de dívida, né, que os investidores começam a alocar esses recursos, né, esses títulos de dívidas, a gente pode chamar de maneira mais genérica de debêntures, por exemplo, no caso do Brasil, né, esses títulos de dívida com adicionalidades socioambientais ou preocupações socioambientais, ou esses investimentos indo para financiar algo associado à sustentabilidade ou redução de baixo carbono. Cabe muito bem aqui com energia eólica, com expansão da capacidade de energia eólica, né? E a este movimento da renda fixa se tem chamado dos famosos green bonds ou títulos verdes, né, que são títulos de renda fixa que são emitidos para financiar algum projeto, alguma empresa com alguma adicionalidade socioambiental, em geral associada à redução de gás de efeito estufa, né? Então aí a questão da energia renovável é muito pertinente, né? Tanto é assim que mais ou menos 30% das emissões de green bonds no mundo são destinados para o setor de energias renováveis. Então são os dois grandes setores, energias renováveis e transporte, né? Então energia renovável aí, sem dúvida nenhuma, um dos grandes emissores, as empresas geradoras de energia, né, renováveis, um dos grandes emissores aí de títulos verdes. Esse mercado de green bonds é um mercado que cresce muito. Hoje ainda, se a gente for comparar esse mercado globalmente, estou falando globalmente, né? Se a gente for comparar esse mercado com o mercado de renda fixa global, ele ainda é um mercado de nicho, mas ele cresce. E quando a gente está olhando no mercado, especialmente se a gente quer observar uma tendência, entender para onde vai essa tendência, é importante entender também as taxas de crescimento, né? E esse é um mercado que cresce desde 2007 de maneira impressionante, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, em relação a 2018, o crescimento das emissões de green bonds no mundo foi da ordem de 50%. Então, você tem um mercado que cresce 50%, é muito interessante, né? No Brasil, acontece a mesma coisa, claro, um mercado menos maduro, né? Não porque necessariamente o tema sustentabilidade é menos maduro no Brasil, não é isso. Isso tem a ver com a própria organização do nosso mercado de capitais, que ainda precisa se desenvolver mais e está nesse processo. Mas a gente também observa no mercado doméstico, né, um interesse crescente por esses títulos de renda fixa, né? Em particular no Brasil, a gente tem o mecanismo das debêntures de infraestrutura, que são debêntures com isenção de imposto de renda para a pessoa física e que tem também um objetivo de financiar energias renováveis, né? Então tem ali no seu propósito das debêntures de infraestrutura financiar energias renováveis. E a gente, como eu falei, tem visto um crescimento desse tipo de emissão, inclusive no mercado brasileiro. E é claro que eu posso estar aqui, né, colocando meu pescoço na forca, mas eu digo para vocês que eu não vejo um movimento de volta. Eu só vejo isso eu estou falando de observar esse mercado por muitos anos, né? O que eu vejo agora é que a gente está num caminho sem volta, quer dizer, é cada vez mais um título atrativo, o mercado está cada vez mais interessado nesse tipo de discussão e eu acho que tem oportunidades muito interessantes, particularmente em 2020, quer dizer, nesse ano, tem dois exemplos interessantes de emissões de debêntures de infraestrutura para o setor de energias renováveis, né? Um é de uma empresa chamada Faro Energy, que é geradora de energia solar, que fez uma emissão relativamente pequena, de 15 milhões de reais no mercado doméstico, e que combinou um benefício ambiental,
né, que é o benefício ambiental associado à geração de energia solar, a um benefício social, né, de aplicar parte do use of proceeds dessa captação, e nesse caso pequeno, R$100 mil, para projetos sociais em Minas Gerais. Então, isso também foi algo interessante que aconteceu nesse ano. E um outro exemplo foi a captação do Banco Votorantim, $50 milhões, também nesse ano, né, no mercado, acho que foi no mercado internacional, $50 milhões, para também destinar esses recursos para energia solar e energia eólica, né? Então, energias renováveis. Então, são dois exemplos que aconteceram só nesse ano. Quando a gente vai para a renda variável, né, se aplica a mesma lógica dos investidores estarem preocupados com questões ambientais, sociais e governança. A renda variável, só lembrando, é o mercado acionário, é o mercado em que você não compra título de dívida, mas você compra a menor unidade de patrimônio daquela empresa, de patrimônio líquido daquela empresa, que é a ação, né? E no mercado de renda variável, é um mercado que hoje nós estamos falando de 31, globalmente, né? 31 trilhões de dólares de ativos sob gestão, embaixo do guarda-chuva preocupações socioambientais, né? Existe um grande esforço da ONU, né? Uma cooperação da ONU chamada Principles for Responsible Investment, que juntam a investidores, asset managers, né? Embaixo desse guarda-chuva. E só para vocês terem uma ideia, em 2006, o número de signatários dessa iniciativa da ONU era de 100 assets, né, casas gestoras de ativos. Em 2019, eram 2.300. Né? Então, é o que eu falo para vocês. Independente do que do tamanho e tal, o que a gente tem que observar é o crescimento. Né? Então, não é uma festa que está saindo gente e a festa tá micando, né? É uma festa que só chega gente. Só chega gente, daqui a pouco a gente tá vendo que a sala que a gente reservou para aquela festa não vai caber, precisa chamar mais comida, mais bebida, enfim. Então, isso é a renda variável, né? No Brasil, assim, nas últimas semanas, o que é muito interessante, assim, no meio da pandemia, a gente tem visto anúncio atrás de anúncio de casas gestoras, de assets, né? Investidores se comprometendo com esse tema ambiental, social e governança. Então, me parece, inclusive, que a pandemia, por N razões que a gente pode conversar melhor aqui no bate-papo, mas a pandemia está cada vez mais mostrando a importância desses temas para a gestão de risco, para a geração de valor econômico e para a proteção de valor econômico. Então, isso, falamos do mercado de capitais. Agora vamos para o mercado bancário, o mercado de crédito. O mercado de crédito, globalmente, vem avançando também na incorporação dos chamados riscos socioambientais há muito tempo. Isso começou com Project Finance, né? Então começou com uma modalidade de empréstimo onde o fluxo de caixa é gerado pela própria operação, né? Então eu estou financiando, por exemplo, uma usina geradora. A renda, né, o fluxo de receita que vem dos PPAs dessa usina é que repaga o empréstimo. E hoje isso já passou para muito além de Project Finance, né? Já há uma preocupação de analisar o risco socioambiental da empresa, enfim, uma preocupação corporativa em vários níveis de empréstimo, não só grandes empréstimos. E eu queria só trazer um dado para vocês. No Brasil, nós já temos regulação do Banco Central sobre isso, são várias regulações. Depois, quem tiver interesse, nós temos lá na GV, nós temos vários relatórios publicados que explicam isso com mais profundidade, mas nós temos regulação no Brasil do ponto de vista do Banco Central sobre o que os bancos precisam observar do ponto de vista da análise de risco socioambiental. E a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, já acompanha, nós fizemos um projeto com eles há uns 5 anos, mais ou menos, em que nós desenvolvemos em conjunto uma metodologia para acompanhar quanto do crédito pessoa jurídica está indo para a chamada economia verde, está indo para os setores que contribuem para essa transição energética, para essa transição para um mundo de mais baixo carbono. E aí a última estimativa, que é de 2019, é que mais ou menos 20% da carteira pessoa jurídica, então a carteira PJ dos bancos no Brasil gira em torno de 1,5 trilhão, né? Então 314 bilhões de reais, ou seja, mais ou menos 20% da carteira PJ, está indo para os chamados setores da economia verde. Um esforço do setor bancário, né, de mensurar o quanto eles estão financiando essa transição para a economia brasileira. Né? E aí, as energias renováveis respondem mais ou menos por 40% desse esforço. Né? Então, desses 314 bilhões de reais, 121 bilhões e meio vão para energias renováveis,
só para vocês terem aí uma ideia, 111 bilhões vai para o setor de transporte. Quer dizer, de certa forma, espelhando o que eu falei que acontecia no mercado de green bonds internacional. Então, o setor de energia renovável e o setor de transporte sendo os setores que mais recebem recursos do mercado financeiro, né, nesse financiamento da energia, dessa transição energética. Então, para terminar e a gente poder fazer o nosso bate-papo, nós observamos uma tendência que veio para ficar, não é modismo, é algo que está muito calcado na ciência e no entendimento das pessoas que o modo de produção e consumo humano precisa mudar, né? Não porque, nossa, é do mal e a gente tem que mudar, não é isso. É que quando a gente começou esse processo na Revolução Industrial, 200 anos atrás, né, nós éramos menos de 1 bilhão de pessoas no planeta, hoje nós já estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas no planeta, provavelmente 10 bilhões em 2050, né? O que é uma boa notícia, porque a gente está vivendo mais, está vivendo com melhor qualidade de vida, enfim, se a gente olha esses 200 anos, né, a história que a gente vê é uma história de prosperidade, né? Agora, tudo tem custos e benefícios e, naturalmente, essa prosperidade trouxe impactos ambientais relevantes, né? Então, é nesse conjunto que essa tendência veio para ficar. O mercado financeiro cada vez mais, eu não sei quanto eu posso enfatizar isso mais, mas cada vez mais, né, de olho nessas tendências, observando isso como fator de risco. Não é só uma questão reputacional, não é uma questão, não, porque é legal, vai fazer bem para minha marca. Sim, vai fazer bem para a marca. Tem gente que está só de olho no aspecto reputacional, mas cada vez mais de olho no aspecto risco, né? Gestão de risco. Então, a questão socioambiental e governança como proteção ao risco. E o Brasil não está dormindo, está um pouco mais devagar em relação aos mercados internacionais, sem dúvida nenhuma, em relação aos investidores internacionais, sem dúvida nenhuma, mas já entrou nessa estrada também, né? Então, o que nós vamos observar aí nos próximos anos é um recrudescimento dessa prática. Então, por aqui eu paro para a gente poder fazer uma conversa, né? Não ficar só um monólogo. Annelise, muito obrigada, muito esclarecedor. Nós estamos todos aqui aprendendo com você e tenho certeza que a gente vai ter boas trocas aí, nós mais do setor de energia, e você trazendo assim, para nós de certa forma novidade, no sentido de que talvez a gente passou boa parte do tempo, né, trazendo nossos projetos, e no caso da energia eólica, você mesmo falou de uma década, é mais ou menos isso que a gente conta a história da eólica no Brasil. Então, a gente passou boa parte do tempo muito envolvido com vamos trazer a eólica para o mercado brasileiro, vamos inserir, vamos buscar competitividade. E hoje nós chegamos num patamar em que a eólica é a segunda fonte de geração de energia do Brasil, né? Comemoramos recentemente 16 gigawatts de potência instalada. A regulação vai muito bem, e nos últimos anos a gente se ocupou muito com a regulação, com políticas de conteúdo, de construir uma cadeia produtiva. Então, a indústria eólica brasileira, ela está já num patamar que nós diríamos de consolidação, né? E de algum grau de maturidade, de experiência. Então, quando a gente chega nesse patamar, a gente tem até tempo, né? E para pensar em outras coisas e pensar em estratégia de longo prazo. Ninguém tem dúvida, as renováveis vão determinar o crescimento da geração de energia no mundo pelas várias razões possíveis, e essa razão que você está trazendo é uma delas, né? E para nós é muito importante assim, fazer esse olhar estratégico. E talvez o Covid, e você mesmo colocou, né, o Covid ele tocou o coração da sociedade, tocou o coração dos tomadores de decisão, dos investidores, e ele fez com que as pessoas parassem também para pensar um pouco e até revisitar a estratégia. E nesse momento de parar e revisitar a estratégia, nós do setor de energia eólica, paramos também falando, e agora, né? E inclusive, como que nós vamos contribuir para essa necessária retomada da economia que vai acontecer em algum momento, a gente não sabe exatamente se é daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, e temos que estar prontos para isso.
E como eu mencionei no início, nós da Beólica, eu particularmente pelo papel que exerço, até em outros fóruns internacionais, a gente está participando dessa discussão. E aí, como que nós, da energia, vamos contribuir para o Brasil, contribuir com o Brasil nesse momento de retomada? Como que nós vamos buscar os investimentos, né? Você deixou muito claro a importância de atrair capital privado, principalmente dos países em desenvolvimento, que pós-Covid vão ficar numa situação orçamentária ainda mais difícil, e nós estamos realmente pensando nisso. Como que nós vamos buscar mais o capital externo, o capital privado, o capital externo? A gente já tem assim, um setor bastante atrativo pela natureza, por ser renovável, mas essa reflexão que você está trazendo, esses bondes e toda essa estratégia, isso para nós acaba sendo novo, né? Eu sei que já existe há muito tempo, mas realmente parece que existe um outro olhar, uma forma de enxergar, e isso para nós assim, esclareceu bastante. Muito obrigada já pela sua contribuição. E aí eu já emendo uma pergunta aqui, quando você fala do mercado financeiro, né? E você diz o seguinte, olha, não é só uma questão reputacional. Isso é muito interessante, essa análise, e que você está indo para o fundamento, você está dizendo, olha, é um fator de risco. Eu queria entender melhor o que é esse fator de risco. É risco da sustentabilidade de longo prazo do negócio? O que é esse risco exatamente? Perfeito, perfeito. Bem, quando a gente analisa uma empresa, né, a gente, os investidores, né, quando eu falo, mas serve para os bancos também quando eles estão fazendo um processo de análise de crédito. Você olha a capacidade daquela empresa continuar gerando fluxo de caixa, né? Então, é isso. Eu vou decidir investir numa empresa qualquer. Eu vou olhar aquela empresa. Claro que assim, eu estou simplificando porque não é só isso que se olha. Então, não quero dizer de maneira, né, assim, muito resumida de que é só isso que a gente olha. Não, a gente olha várias coisas, né? Mas o coração do que se olha é a capacidade da empresa poder gerar fluxo de caixa, né, no longo prazo. Então, aí o longo prazo, cada investidor vai ter o seu perfil, né? Cada setor tem o seu perfil. Enfim, o setor elétrico, em geral, é um setor que a gente olha por mais de uma década, faz projeções para mais de uma década, né? Outros setores como tecnologia, ou setores muito embarcados em tecnologia, não faz sentido eu olhar para mais de 1, 2, 3 anos, né? Então, cada setor tem suas características, mas você vai olhar a capacidade daquela empresa de gerar fluxo de caixa. E aí você quer entender quais são os drivers, né? Quais são os elementos que são fundamentais para aquela geração de fluxo de caixa. Então, parece uma coisa óbvia, mas o exercício de você fazer essas modelagens, né, é um exercício muito profundo em que você precisa conhecer a atividade daquela empresa. Então, ela vende energia no mercado, aquela empresa em particular que eu estou analisando. Quanto do faturamento dela vem do mercado livre, quanto vem do mercado regulado, né? Qual que é a estrutura de faturamento dela, quais são os preços que são praticados, aí eu vou para a estrutura de custos, vou ver como é que ela está organizada, vou ver isso, vou ver aquilo. E aí faço também uma diligência, né? Como está o compliance, como é a estrutura de governança daquela empresa, ela é uma empresa de capital aberto, ela é uma empresa de capital fechado, né? Quais são os acordos que regem esses acionistas, enfim, uma série de elementos que eu vou olhar para poder entender quão bem aquela empresa, qual a condição daquela empresa continuar operando para além de amanhã, para além do fim do ano, né? E o reconhecimento de que alguns aspectos ligados a temas socioambientais, é claro que isso vai variar de setor para setor. Então, se eu estou falando do setor agro, ou se eu estou falando de um setor muito intensivo no uso da terra, ou se eu estou falando de uma indústria, por exemplo, a indústria siderúrgica, ou se eu estou falando da geração de energia eólica, por exemplo, são setores em que essas questões socioambientais elas podem variar muito na importância que elas têm para assegurar que esse fluxo de caixa seja gerado. Né? Então, por exemplo, eu preciso ter certeza que a empresa tem os processos de licenciamento dela em dia,
né, que não vai acontecer de repente chegar ao Ministério Público e questionar aquela licença de operação, né, ou o processo de licenciamento ambiental. E aí, vamos supor que alguém questione aquilo porque as práticas da empresa não estão adequadas ao que requer a lei ou as melhores práticas internacionais, o que acontece? A empresa deixa de operar. Mesmo que seja por um período de tempo, mesmo que seja por um mês, mesmo que seja por uma semana, isso prejudica o fluxo de caixa, né? E aí eu já começo no meu valuation, que é o termo técnico que a gente usa para fazer essas projeções de fluxo de caixa, né? Eu já começo a ter uma projeção de receita menor, porque a empresa ficou parada por algum tempo. Vamos supor que aqui no Brasil isso ainda acontece menos, porque acontece por meio do Ministério Público, mas em outros países você pode ter ações de classe de acionistas minoritários. É muito comum a gente observar em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos e alguns países da Europa, como por exemplo a Inglaterra, você observa que já é comum você ter ONGs ambientais comprando ações de empresa, porque elas começaram a perceber que eu posso ser mais ouvida se eu for acionista minoritário do que se eu for uma ONG que está ali protestando, né? E então eu compro ação da empresa e vou participar da Assembleia Geral de Acionistas, e aí vou lá manifestar o meu descontentamento com um projeto XYZ, que eu acho que eventualmente possa estar levando a desmatamento, ou que eu possa estar levando alguma questão, né, de cunho socioambiental ruim, né? Então, essas coisas todas, elas podem representar um risco legal, né, no sentido jurídico do termo mesmo, pode dar abertura para ações, sejam ações de acionistas, sejam ações do Ministério Público, seja um cancelamento de alguma forma, né, das suas licenças. Elas podem levar a um risco reputacional, né, que aí não vai impactar o caixa talvez no day one, mas talvez impacte o caixa a longo prazo à medida que você passa a ser visto como uma empresa ruim, uma empresa que está desmatando, uma empresa que está, enfim, causando algum problema dessa natureza. Pode levar a um risco operacional, né? Então, você pode ter determinados fornecedores, você pode ter determinadas pessoas que, de repente, decidem não mais fazer negócios com a sua empresa porque ela passou a ser vista como um pária, quer dizer, aí seria o aspecto reputacional impactando o aspecto operacional. Pode ter um risco comercial. Então, no caso do setor elétrico, como a gente está falando de um setor que é B2B, isso talvez seja menos, né, complicado, inclusive porque é um setor que tem um monopólio, pelo menos da forma como ele está organizado hoje, um monopólio natural em função das redes de transmissão e tal. A hora que tiver tudo desregulado, né, você pode vender para todo mundo e tal, aí, enfim, aí a descentralização total na venda de energia, isso pode mudar. Mas, principalmente para setores que são B2C, né, a questão dos consumidores fazendo boicote a determinados produtos, isso já é um fato, né? Eu, por exemplo, numa pesquisa que eu realizei há pouco tempo, a gente conversou com alguns compradores de grandes cadeias internacionais que um ou outro, não foi uma coisa em massa, mas a gente pegou um ou outro comentário dizendo assim, olha, eu fico aqui na Holanda, sabe? Eu não entendo nada de Amazônia, eu vejo aqui as notícias do Brasil, então eu não vou comprar do Brasil, porque eu não consigo saber se aquele produto vem da Amazônia, dos Pampas ou da onde vem. Ele vem do Brasil, então ele vem com risco de desmatamento, Deus me livre, eu não tenho como me envolver nesse tipo de... né? Então isso seria o risco comercial. Então, há vários tipos de riscos que a gente consegue mapear que podem estar associados à não gestão do aspecto ambiental, social e governança e que os investidores começam a perceber. Agora, tem dois níveis de risco. Então, tem o nível da empresa operar e não gerar caixa por algum desses elementos, tem um problema de caixa em função de algum desses processos, então risco legal, risco operacional, risco reputacional, risco comercial, né? E tem um risco do próprio investidor, né? Então, tem um investidor direto, então eu sou uma investidora, provavelmente vários de vocês são investidores, porque nós temos uma carteira de investimentos, né? Então, mas se a gente comprar direto, né? Se eu vou lá e compro direto a ação da empresa na bolsa,
eu estou investindo diretamente. Mas se eu passo por uma asset, essa asset vai congregar vários tipos de investidores. Investidores institucionais, né, fundos de pensão, e investidores do varejo como nós, né? Então, essas assets, elas precisam prestar contas para os seus investidores. Elas precisam dizer para os seus investidores onde essas assets estão aplicando o dinheiro desses investidores, né? Então, aí, várias assets, né, e vários investidores têm mandatos específicos para questões socioambientais. Então, não é incomum você encontrar um fundo de pensão que diz que 5%, por exemplo, dos recursos dele precisam ser aplicados em projetos sustentáveis ou em empresas sustentáveis. E aí a asset tem que explicar e garantir que aquele dinheiro está sendo aplicado. E aí, quando algo acontece na empresa que mostra que aquela empresa não tem uma prática adequada, essa asset precisa justificar para os seus investidores. Então, há vários recortes aí que a gente pode fazer e que estão movimentando essa indústria, né? Certo. Ok, muito bem, Annelise. Essa discussão do risco e a forma que as empresas estão investindo, eu me lembro que bem no início do ano, acho que eu tinha voltado de uma viagem desses encontros de mudanças climáticas e eu chamei minha equipe e falei, olha, a gente precisa pensar, né, um pouco antes do Covid, ali janeiro e fevereiro, a gente precisa pensar a nossa estratégia de longo prazo, essa questão da sustentabilidade dos nossos negócios, bem nessa linha, né? Estar vivo amanhã, e não é só amanhã. Eu brinco com eles e falo, não, nós estamos aqui discutindo a nossa sobrevivência para daqui 100 anos. Né? Essa visão de longo prazo, e você faz um recorte. E eu trouxe para eles um conceito que é o seguinte, no final dos anos 80, anos 90 e anos 2000, as empresas sempre se organizando, pensando em negócios globais. Então, os negócios, a sustentabilidade está sempre voltada. Não, agora você não é uma empresa no Brasil, você é um negócio global, você tem a influência dos negócios globais. E aí eu trouxe para eles os conceitos. Bom, agora o que nos fazia pensar enquanto negócios globais, agora nos faz pensar enquanto negócios sociais. E esses negócios sociais não é só no sentido de pensar no desenvolvimento socioeconômico e tal, mas negócio social no sentido de que você precisa dar respostas à sociedade. Então, esse negócio social como um capitalismo de stakeholder, um capitalismo de grupos de interesse. Então, as empresas hoje, elas além e aí aprenderam, né, nesses anos, que essa história da globalização, da abertura dos mercados, do posicionamento global, elas têm esse posicionamento que é social e que ele tem uma amplitude associada ao planeta, ao bem-estar do planeta, né? E as várias consequências, e que nós economistas chamamos aí de externalidades, as externalidades positivas, né, as externalidades negativas. Ontem eu estava até participando de uma webinar com o Luiz Barroso, no LID, e eu trouxe a discussão dessa transição que a gente está para a economia de baixo carbono, e que, no caso do Brasil, eu entendo muito mais transformação do que própria transição, porque a transição energética aqui ela tem uma particularidade, e é até melhor, né, pelo fato da gente já ser uma matriz muito renovável. E nessa discussão, um raciocínio de que você tem agora, claramente, meio ambiente, as coisas começam no meio ambiente, no planeta, você tem a sociedade, né? Você tem a economia e você tem a tecnologia. Então, você fazendo essa transformação energética, e o mundo está buscando por ela, ele está fazendo isso por meio da transição, mas passando por esses pontos de meio ambiente, sociedade, economia e uso da tecnologia. E esses fatores, eles também sustentam muito a sua posição, que é muito clara e que eu estou totalmente de acordo, de que, olha, veio para ficar, não é moda, não tem volta. Porque, no caso da energia, a gente tem um fundamento muito bom.
é que, ainda que você não acredite que essa consciência social seja sustentável no longo prazo, é difícil não acreditar, mas se alguns ainda não acreditam, você tem um fundamento econômico aí do lado da energia que nos protege bastante, que é o fato das fontes renováveis estarem se tornando cada vez mais competitivas. Então, se você não vai por uma questão social, de consciência, de sustentabilidade, você vai pelo econômico. E a gente sabe, né, que a economia é um fator determinante, o custo, o investimento, a competitividade é um fator determinante das decisões. E aí, a sustentação desse investimento em renováveis também se passa pela questão da independência energética. Perfeito. Quando países buscaram, né, esse movimento de buscar as que eles chamavam lá no final dos anos 80 e início dos anos 90 de fontes alternativas, alternativa ao petróleo, e não era porque era fóssil, era por uma questão geopolítica, de independência energética. Então, quando você vai colocando esses fatores em conjunto, você vai construindo um fundamento, uma base que realmente não lhe mostra sinais que você vai ter algum retrocesso. E aí você vem com o braço financeiro, né, o braço do capital, da lógica do investimento, dos bondes, que vão permitir essa sustentabilidade financeira. Então, você tem o lado real mesmo, né? Você tem a economia, você tem as finanças e todo esse link de progresso para uma economia de baixo carbono que realmente nos deixa numa situação confortável no sentido de que o seguinte, estamos no negócio certo, ponto 1, legal, né? Mas o que é mais interessante, nós estamos contribuindo para o futuro de uma sociedade que realmente está buscando um bem-estar muito maior, né? Tendendo para uma economia com menos emissão e que você realmente tende a reduzir ou tenta reduzir os impactos sobre o planeta das atividades produtivas, né? Isso é bastante animador. Eu assim, acho a sua visão brilhante e eu acho que, até pensando no caso das energias renováveis, eu acho que tem um elemento que é o seguinte, você estava falando aqui, né? Como que a gente da eólica pode contribuir para a retomada do Brasil? Né? A gente no Brasil tem um desafio, não, um desafio seria, né, um understatement nesse caso, a gente tem muitos desafios, mas a gente tem um desafio específico que é aumentar, né, a quantidade e a qualidade da infraestrutura brasileira. Esse é um desafio antigo, não é novo, quer dizer, a gente todo ano investe abaixo da taxa de depreciação da nossa infraestrutura, a nossa formação bruta de capital fixo é muito baixa, então a gente tem esse desafio para a competitividade do produto brasileiro, né? Então, nenhum país pode viver isolado, o fluxo de comércio é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, a gente sabe disso, né? Quanto mais fechada a economia, maior a probabilidade dela ser uma economia atrasada, com índices de desigualdade muito altos, baixa taxa de inovação e tudo mais. E o Brasil tem esse desafio de investimento na infraestrutura e com tudo isso que a gente falou para a eólica serve para o Brasil de maneira geral, quer dizer, não vai poder ser com recurso público, né? Nós vamos ter que atrair o setor privado, esses investimentos, e a gente precisa achar caminhos para o investimento na infraestrutura, senão como país nós vamos perder muito, já estamos perdendo, vamos perder mais. E aí, as energias renováveis têm um papel enorme nesse desenho da infraestrutura brasileira. Por quê? Porque tudo isso, vamos pensar aqui, tudo isso para dar maior competitividade para o produto brasileiro que é exportado. Ora, o produto brasileiro a ser exportado na próxima década, ele vai ter que ter tudo isso que a gente está falando. Ele vai ter que ter baixo carbono, ele vai ter que ter cuidado com as sociedades, né, com as comunidades, ele vai ter que ser um produto que as pessoas hoje em dia, não é que elas estão falando de sustentabilidade ou algo assim, mas elas querem saber como aquele lucro foi gerado. Tudo bem o lucro, mas eu quero saber que ele respeitou direitos humanos, ele respeitou aspectos ambientais, e tudo isso serve para quaisquer produtos brasileiros que sejam exportados.
Agora, para ele ser exportado, ele tem toda uma cadeia de produção e logística que precisa de energia. E que energia é essa? Felizmente, nós temos aí 60%, né, de hídrica, mais o que 10% de eólica, né, mais ou menos. Acho que é esse o número que eu tenho na cabeça. Então, a gente tem uma matriz realmente muito boa, muito renovável, mas se a gente crescer, nós precisamos garantir, economicamente, a gente precisa garantir que essa matriz continue limpa. E nós precisamos garantir essa integração entre todos os sistemas, né, para que essa infraestrutura seja abastecida também por energias renováveis, né? E se mantenha abastecida por energias renováveis. Quando a gente pensa nas redes de transmissão, na necessidade de aumentar a rede de transmissão, inclusive para aumentar o parque eólico, né? Vamos pensar aqui num possível impacto social de uma rede de transmissão se você passa junto cabeamento para dados, para conectar esse país inteiro. Então, vai junto à rede de transmissão, vai junto à rede de dados, para que as crianças possam estudar em lugares remotos, para que as pessoas possam estudar e ter acesso, né, a todo tipo de informação. Enfim, então, o potencial de escalonar benefícios sociais de você ter uma matriz renovável não é somente a própria geração que já pode partir de uma base não fóssil, né? Mas é todo o potencial que ela pode escalonar, que ela pode alavancar, que ela pode contribuir, né? Então eu acho que o futuro das energias renováveis em termos de contribuição para um mundo melhor, né, para um mundo menos insustentável, para um mundo menos desigual, é muito grande. Eu acho que vai muito além do próprio negócio, que em si mesmo ele já parte de algo voltado para a sustentabilidade, né, mas que pode alavancar outros negócios e outros impactos sociais, que daí tem benefícios enormes para a sociedade. Ah, que bom. Você tocou justamente no ponto que eu gostaria de, né, estou começando a conversar com os investidores e também vamos conversar com o governo, porque que são essas externalidades dos investimentos em renováveis. E o Brasil, como ele é muito rico nos recursos naturais para a produção de energia e já tem essa matriz limpa, mas como que a gente poderia potencializar ainda mais? E aí é o que eu chamo de transformação energética. Além de você fazer essa substituição, eletrificação da matriz, trazer digitalização, trazer as novas tecnologias, que é uma transformação do uso da energia, eu insiro uma outra definição dentro dessa transformação, você aproveitar esse investimento para transformar a própria sociedade. E no caso do Brasil, é um país que carece ainda de desenvolvimento econômico, você utilizar os investimentos em renováveis para trazer, além do crescimento econômico, trazer esse ganho social, porque no caso da energia eólica, a gente enxerga isso já com muita clareza, principalmente nos parques do Nordeste. Então, no início, a gente foi para lá para produzir energia elétrica, né? De uma fonte limpa, renovável, disso a gente sabia. Só que, com o tempo, a gente percebeu que o benefício que a gente leva, que os chamados efeitos multiplicadores, ele passa a ser até mais relevante do que a questão do elétrico. E aí a gente tem percebido e já começamos a medir esses ganhos que a gente tem levado. E aí a nossa expectativa agora é pegar essa experiência que a gente tem das eólicas e trazer e falar, Brasil, olha aqui, olha a sua oportunidade de, além de fazer tudo que você já está fazendo, que é ótimo, maravilhoso, mas você tem essa possibilidade de fazer essa inclusão, de você lidar com diversidade com o mesmo dinheiro, com o mesmo capital. Né? Com o mesmo investimento, você traz esse efeito multiplicador. E a Agência Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energia Renovável, tem trazido essa discussão também. Talvez não tão clara, e para o Brasil isso é muito mais claro. A gente percebe, dada a característica do país ainda em desenvolvimento. Então, a gente pretende avançar nesse caminho e nós pretendemos, de certa forma,
precificar isso. Precificar talvez não seja a palavra mais adequada, mas valorar isso. Valorar esse produto que a gente tem. Além da energia renovável, todos esses efeitos, essas externalidades que elas trazem, e isso como um produto nosso, um produto de Brasil para atrair os investimentos. Com certeza, e acho que esse é um caminho muito promissor e que faz todo sentido e já está alinhado com as melhores práticas e com os melhores entendimentos, né? De como um negócio privado que gera lucro, que tem preocupação absolutamente legítima com a sua própria rentabilidade, né? Ele contribui para o bem-estar social, né? Sem haver um trade-off, porque muitas vezes pode sim haver um trade-off entre certas decisões e o resultado, e o lucro faz parte, como quando a gente investe em P&D, né? Você está sacrificando parte do seu caixa hoje porque você acredita que aquele investimento é necessário para te trazer um produto inovador no futuro e tal. Então, muitas vezes há um trade-off, não dá para a gente dizer que não dá, mas muitas vezes não há um trade-off, né? Muitas vezes essas coisas podem andar no paralelo. Uma coisa que eu acho importante também a gente ressaltar é que à medida que você também vai se tornando mais mainstream, que você também vai se tornando um setor com maior, né, participação econômica, com mais investimentos e mais conhecido, você também vai sendo cada vez mais questionado em relação a se os seus benefícios, né, os benefícios que você entrega, eles superam os seus custos sociais, né? Que a gente está falando de externalidades. Então, as suas externalidades positivas, elas são superiores às suas externalidades negativas. E aí eu acho também algo importante da gente ter em mente, que é a importância também de monitorar esses impactos ambientais, porque basta a gente estar vivo, basta a gente respirar, que a gente gera impacto, né, ambiental. Isso faz parte. Então, né, uma certa noção de, por exemplo, quantos hectares estão sendo ocupados, né, por usinas eólicas, como que os resíduos são gerenciados, né? Então, depois de uma usina, quando ela é terminada, né, quando ela deixa de produzir, o que acontece com aqueles investimentos, com aqueles recursos, com aqueles metais, enfim. Então, uma noção mesmo de ciclo de vida de produto, né? Para já ir monitorando esses impactos e poder estar preparado quando esses questionamentos vierem, né? Porque certamente eles vão vir, né? Porque vem para todo mundo. A gente está entrando no mundo do accountability, né? Que é no mundo de você poder explicar todos os seus impactos positivos e negativos. Claro que quando você fala de um setor que é um setor que já surge para dar uma resposta para esses desafios da sustentabilidade, você já saiu muito na frente. Mas a partir do momento em que você virar mainstream, as baterias vão se virar contra você. E aí é bom ter essas bases de dados, né? Dado é fundamental. Então, quanto mais a gente se preparar com dados, informações, né, para poder se comunicar com a sociedade, como você mesmo falou, melhor para o setor se preparar para esse momento que certamente virá. Bacana. Elbia, eu já tenho umas perguntas aqui da... Eu vou deixar você fazer as suas perguntas agora, porque eu já vi que a Annelise e eu ficaríamos uns 2 dias por aí falando. Ai, que delícia, né, gente? É tão bom. Eu falei para a Selma, né? Vou falar, só antes de você falar, eu falei para você, ai, que bom que vocês me convidaram, tão bom falar com um setor assim bacana, energia eólica. Porque às vezes a gente uai, estamos aí, né? Então a gente tem que falar de tudo, mas tem uns setores que são mais delicados, né? E aí falar com um setor assim tão bom, com um impacto tão positivo, é uma alegria, assim, nesses dias tão difíceis, né? Que é a Covid, que está impondo para todo mundo. Então, que alegria. Estou feliz de estar aqui. Ô, Selma, coloca aquela figura ali para a Annelise para ilustrar a nossa conversa. Aquela charge. Eu usei ontem, Annelise, eu estou adorando essa charge. Você deve ter visto no Economist. Ah, sim. Ai, mas ela é bem o que a gente está conversando agora, né? É verdade, é muito boa. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Tiago Prudente, que ele é da Citus Ambiental, e ele te pergunta o seguinte: pensando em renda variável, as geradoras com parcelas interessantes em ACL possuem maior estabilidade e rentabilidade em relação ao ACR ou é o contrário?
Como é que é essa relação? Eu não sei dar uma resposta que valha para todo mundo em qualquer situação. O que eu posso dizer para o Thiago? Thiago, um investidor, então, eu falei renda variável como um grupo, né, de investidores aqui, mas dentro da renda variável a gente tem vários tipos de investidores. Eu tenho um investidor que está fazendo hedge, eu tenho um investidor que está fazendo day trade, ele entra, compra, sai da posição no dia seguinte, né? Conforme ele observa o andamento do mercado. E eu tenho um investidor que é chamado o investidor de valor, né? Que é o value investor, que é o investidor que mais tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é o investidor que compra a ação de uma empresa porque ela tem valor e ela vai gerar valor e ele vai manter essa ação no portfólio dele, né? E é o buy and hold, ele vai comprar e manter. Este investidor é um investidor que, como eu falei, ele mantém aquela ação por um longo período de tempo em geral, enquanto os fundamentos de valor daquela empresa estiverem presentes. Então, o investidor, e por que eu estou fazendo essa diferença entre vários tipos de investidores de renda variável? Porque o valor do preço da ação, quer dizer, o preço da ação, ele varia em função de muitos elementos. A própria demanda e oferta do mercado de capitais naquele momento, né? Se a gente tem uma crise gigante econômica acontecendo, o investidor ele tem um movimento chamado voo para a segurança. Então, em geral, ele sai de posições muito arriscadas e vai buscar segurança, em geral, aonde? No mercado americano, né? Ele vai buscar segurança onde está bem protegido. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um rating soberano que é especulativo, é grau especulativo. Isso é muito importante, até para a gente mesmo, né? Então, a gente está operando num país que é considerado grau especulativo, né? Ele é um país que ainda não tem as condições para nos levar a um rating soberano melhor, um rating de investimento. Então, eu estou colocando essas questões de contorno porque o investidor, antes de qualquer coisa, então, por exemplo, um investidor sustentável, o investidor preocupado com sustentabilidade. Antes de ser preocupado com sustentabilidade, antes de ser preocupado com qualquer coisa, ele é um investidor. O investidor vem primeiro de ser investidor sustentável. Então, ele vai estar preocupado com todos os elementos que configuram um bom investimento. E aí, se ele é um investidor de curto prazo, se ele é um investidor só de posição, né? Se ele é um investidor que está ali fazendo day trade ou algo assim, provavelmente sustentabilidade não vai ser um elemento que ele vai levar em consideração, tá? Vai ser irrelevante para ele. Agora, o investidor de longo prazo, o investidor do buy and hold, o value investor, né? Ele vai se preocupar com as questões tradicionais que o investidor se preocupa, que é retorno ajustado ao risco, liquidez, né? E sustentabilidade. Então, do ponto de vista, assim, o que é melhor, se é o mercado regulado, se é o mercado livre, o que o investidor busca? Ele busca um fluxo de caixa que seja relativamente estável, né? Um fluxo de caixa que seja um fluxo de caixa consistente com o nível de custos que a empresa tem, né? Então, por exemplo, se é uma empresa que só opera no mercado spot, né? É uma empresa muito arriscada, porque eu não tenho nenhuma previsibilidade com relação àquele fluxo de caixa dela, né? Então, nesse sentido, você poderia dizer que talvez o mercado regulado seja um mercado menos arriscado, né? Agora, se você tem um PPA de longo prazo, que a contraparte é uma contraparte confiável, que tem um bom crédito, né? Um bom risco de crédito, ou seja, é uma empresa considerada boa, uma empresa que vai honrar esse contrato de longo prazo, também é aceitável. Então, é isso que o investidor vai olhar. Ele vai olhar o seguinte, o seu faturamento, deixa eu entender de onde está vindo a sua receita e quão confiável é o seu fluxo de caixa, a sua receita, né? Quanto eu tenho de confiança de que aquele fluxo de faturamento vai ser consistente ao longo do tempo. Não significa que você não possa ter empresas arrojadas. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que tem, sei lá, 80% da receita dela, do faturamento dela, super previsível, né? É o que a gente chama de cash cow, né? Tá ali dando aquele faturamento previsto em contrato, que é super previsível. Mas ela deixa 20% para operar só no horário de pico, né? Nos momentos em que o preço da energia está muito lá alto, para poder fazer um caixa melhor naquele momento. Isso é ruim ou é bom? Depende, né? Se o nível de custo dela está adequado,
né? Se as despesas e custos delas, ou seja, se a margem dela, a margem líquida, a margem bruta, porque é isso que a gente quer saber, margem, né? Não me interessa só faturamento, me interessa a margem, porque eu posso ter um faturamento muito alto e posso ter um custo muito alto, né? Então, se a minha margem está protegida, ou seja, no caso desse exemplo que eu estou dando, ela tem 80% do faturamento dela protegido por contrato estável, consistente. 20% ela está arbitrando, né? 20% ela está correndo risco aí no mercado spot, por exemplo. Mas o nível de despesas e custos dela está adequado para estes 80%, de tal maneira que ela mantém a sua margem e esse mercado spot, né? Isso que ela está arbitrando no mercado spot, seja só rentabilidade, não tem um custo associado a ela, isso pode ser visto como uma coisa boa. Então, tudo isso depende da empresa, depende do risco daquela empresa em particular. É uma empresa muito alavancada? É uma empresa pouco alavancada? O que é alavancada? Muita dívida ou pouca dívida em relação ao patrimônio líquido? É uma empresa que uma empresa que tem boas margens, historicamente tem boas margens, tem más margens. Como que é o management dessa empresa? Outra coisa que os investidores buy and hold avaliam, né? O grupo de gestores dessa empresa é qualificado? Eles sabem o que eles estão fazendo? Ou são pessoas que não estão muito preparadas, que estão chegando agora, conhecem pouco de gestão, né? Então, só lembrar, um investidor é uma coisa que eu digo sempre, porque muitas pessoas que às vezes não têm muita familiaridade com o mercado investidor, quando elas ouvem, e eu ouvi isso de várias pessoas, quando elas ouvem assim, que o mercado de investimento sustentável está crescendo, né, tá aumentando essa demanda, elas acham que automaticamente o dinheiro vai para as empresas mais alinhadas à sustentabilidade. Não é assim. Quando o investidor diz que ele está preocupado com a sustentabilidade, ele manifesta um desejo de, em condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, comparando opções comparáveis, ele pode dar preferência para aquela que tenha mais sustentabilidade do que aquela que tenha menos sustentabilidade. Mas isso raramente significa que ele vai investir cegamente ou que ele vai desconsiderar o básico de análise de investimentos e de decisões de investimentos. Porque o investidor, tem uma frase famosa, né, no mercado investidor, que assim, nós não somos paraquedistas em finanças. Os investidores qualificados, os investidores institucionais, né, não são paraquedistas, né? Eles estudam muito, eles não brincam com o dinheiro deles, né? O Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, né, que é um dos maiores investidores buy and hold que eu falei, né, dos investidores em valor, assim, que é o Warren Buffett. Ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim, quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado, né? E quem está nadando pelado? São aqueles investidores que não fizeram o seu dever de casa, que não levaram em conta o retorno ajustado ao risco. Para tudo isso que a gente está falando, tem modelagens, tem muita ciência, né? Que é a ciência econômica, no caso, por trás, né? Então, só para deixar isso claro, o que então um investidor em renda variável vai buscar se ele for um investidor que eu estou falando, que é esse investidor que tende a estar mais preocupado com sustentabilidade, porque ele vai manter a posição dele no longo prazo, versus aquele investidor que vai comprar no dia e vender no que é o chamado especulador. E aqui, só porque eu não aguento, eu tenho que falar, né? O pessoal sempre fala, porque especulação, que coisa horrorosa. Não, não. Especulação é muito bom, gostamos de especulação. Queremos sempre muito especulador. Por quê? O especulador é o que dá liquidez para o mercado. A pior coisa que pode acontecer para o mercado é não ter ninguém comprando e vendendo. Porque aí você faz o quê? Eu preciso vender minha ação, não tem ninguém comprando, eu fico com ela lá, e aí ela perde valor. Né? Então, o mercado especulativo, esse investidor que compra e vende no mesmo dia ou no dia seguinte, ou enfim, que não é necessariamente o buy and hold, ele é um investidor que está dando liquidez para o mercado, que é algo fundamental para que o mercado funcione. Tá? Então, uma longa resposta, mas só para dizer que não tem uma resposta única, né? Não tem. Vai depender do perfil do investidor, vai depender do perfil da empresa, vai depender do perfil do fluxo de caixa da empresa e por aí vai. Espero que tenha ficado um pouco claro, assim, não sei se eu atrapalhei ou ajudei. Na verdade, você já respondeu umas outras perguntas que estavam aqui na lista. A Elbia tem esse perfil também, então eu estou acostumada. Mas vamos lá, a gente é do tipo que mata o jornalista na primeira pergunta. Quantos nomes da lista? Eu não sei, enfim, acho que é coisa um pouco de professor, né? Já vai respondendo e vai didático, vai indo, quando já viu respondeu muita coisa. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou te falar e se você quiser adicionar mais alguma coisa.
O Renato Musolon, da Avistar Engenharia, perguntou o seguinte: além da visão econômica direta para o fluxo de caixa, de que forma entraria a valoração de desenvolvimento da cadeia produtiva integrada na avaliação? Ai, Renato, muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta muito interessante. A gente tem estudado lá, o meu grupo, né? A gente tem estudado muito isso. Essa é uma... Bom, eu estou entendendo que ele está perguntando assim, para além do fluxo de caixa, para além das coisas mais concretas, aliás, primeiro deixa eu checar se eu entendi a pergunta. Para além do fluxo de caixa mais concreto, que é uma coisa muito concreta, né? Muito número, preço vezes quantidade, né? Há essas contribuições para as externalidades, né? Nesse caso, por exemplo, o desenvolvimento social de comunidades e tudo mais, como que o investidor veria isso? Como que ele incorporaria isso na avaliação dele de um determinado ativo, né? Acho que foi por aí a pergunta. Então, esse é um super ponto interessante. Eu trabalho com esses aspectos, assim, de retorno sobre investimento de sustentabilidade, valoração de serviços ecossistêmicos, eu trabalho com várias dessas coisas, mas eu posso dizer para você o seguinte: primeiro de tudo, não tenho uma resposta para te dar, tá? Não tenho uma resposta. É bom de sustentabilidade, né? Eu brinco com os meus alunos que, assim, aqui nós não temos resposta, a gente só tem indagações, né? Mas, por quê? Porque isso é muito fronteira, tá? A primeira questão que a gente precisa deixar bem claro é que é o seguinte: a contabilidade funciona, né? E a gente deve lembrar que a contabilidade é a base da gestão, né? Da gestão financeira, da gestão econômica da empresa, de qualquer gestão. A base é a contabilidade. A contabilidade funciona com o quê? Com documentos fiscais, né? Então, se eu compro alguma coisa, você que é engenheiro, trabalha lá na engenharia, você vai comprar uma máquina, essa máquina vai vir com uma nota fiscal, é essa nota fiscal que o contador vai registrar aquele ativo imobilizado. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que a contabilidade e, portanto, as finanças, elas trabalham com o mundo do mercado, onde eu tenho preço vezes quantidade, né? Que está expressa numa nota fiscal. Quando a gente fala do valor do serviço ecossistêmico, ou quando a gente fala do valor do desenvolvimento da comunidade, aí nós estamos falando dessas externalidades, desses outros elementos que, pela própria definição teórica do que é uma externalidade. O que é uma externalidade? É algo para o qual não existe mercado. Quanto vale a vida? Quanto vale um ar puro? Bem, eu não sei. Cada um vai ter aí, se a gente for pegar 10 opiniões, a gente vai ter 10 opiniões diferentes. Agora, quanto vale o quilo do tomate orgânico? Se a gente for no supermercado, a gente vê, né? Então, para isso existe um mercado, para outras coisas não existe mercado. Então, aí a gente já tem uma inconsistência com o mundo contábil financeiro na partida. Enquanto um trabalha com aquilo que eu pego na nota fiscal, né, que eu vejo, que eu fui no mercado e eu vi, o outro trabalha, né, com essa discussão mais da sustentabilidade, mais da externalidade, trabalha com coisas para as quais não existem mercado. Significa que eu não posso valorar? Não. Significa simplesmente que não existe mercado. Então, se eu quiser valorar, eu preciso criar proxies para valor, né? Então, aí, em vez de eu preço vezes a quantidade, quanto que eu vi no mercado, eu preciso dizer assim, bom, para eu saber mais ou menos quanto custa uma vida, eu posso pensar quanto que aquela pessoa geraria de renda na vida dela e quanto que ela está deixando. Percebe? Eu estou criando proxies para essa valoração, né? E aí começa um exercício de pouca comparabilidade, porque dependendo de quem está fazendo essa avaliação, e para tudo isso que eu estou falando, tá, gente, tem muito material produzido, isso aqui é economia na veia, tá? Então, desde a década de 70, a gente estuda isso, trabalha com isso e tal. Só o que eu estou querendo dizer é que para trazer isso para o mundo do balanço, para o mundo da demonstração financeira, para o mundo da discussão com o call trimestral que se faz com os investidores, a gente já começa a criar alguns graus de remoção de uma discussão mais direta. É impossível? De maneira nenhuma. Na verdade, eu até acho aqui estamos batendo um papo informal e tal, até acho que se deve fazer esse esforço. Até acho que se a empresa quiser mostrar a contribuição que ela dá, do ponto de vista de desenvolvimento da comunidade e tal, ela deve se esforçar para fazer essa valoração, mesmo que ela seja qualitativa, se não for possível, num primeiro momento, fazer uma valoração e tal, mas saiba que, primeiro, vai ser mais complicado, segundo, vai ser difícil incluir, né, nas demonstrações financeiras padronizadas, exatamente por essa inconsistência na partida,
porém é um esforço que várias empresas estão fazendo e vários investidores perguntam. E aí, se você está preparado para responder, quanto melhor você estiver preparado para responder, mesmo que seja algo com 2, 3 níveis indiretos de proxies, pelo menos você se preparou e você está mostrando que você está acompanhando esses impactos, que você está gerenciando esses impactos e que isso para você como gestor é importante, né? Então, desde que a gente saiba que é muito difícil que chegue lá no resultado operacional, na margem, no fluxo de caixa, mas faz parte do ecossistema de gestão da empresa, o investidor sabe isso e ele sabe da dificuldade de mensuração e valoração desses elementos. Mas já existem técnicas e já existem caminhos para você mapear e colocar valor nessas coisas, embora sejam valores diferentes, né, do que aquilo que vem na nota fiscal, do que aquilo que vai na demonstração financeira padronizada. Ótimo. Bom, eu tenho mais 2 perguntas aqui e também já encerrei aqui pelo chat. Mas é o seguinte, tem uma pergunta que eu acho que é mais a Elbia para responder, que é o seguinte: o Luiz, que é um engenheiro da Proa Gestão e Projetos Industriais, ele mandou aqui algumas informações sobre a entrada de mais e mais renováveis no sistema e com a saída das outras fontes de energia, como a óleo, carvão e tal. Então, ele mandou vários dados aqui do IEA e tal. E a grande pergunta dele é se a eólica, se as renováveis, terão capacidade física e financeira para bancar essa transformação. Então, acho que é um pouco para a Elbia, mas também para a Annelise, acho que vocês duas podem falar um pouco disso. Tem força para conseguir isso? Eu acho que é uma boa pergunta também, e naturalmente a gente não tem a resposta fechada, não? Mas a gente já tem alguns caminhos para essa resposta, Luiz, pelo seguinte: quando você percebe que as principais economias do mundo que assinaram o Acordo do Clima, que estão fazendo essa transição energética, eles já estão fazendo uma transição, você partindo de um ponto A para um ponto B no futuro, que se fala passagem por 2030 e chegar em 2050, tem o conceito de transição justamente porque você não consegue fazer essa substituição imediata, por questões econômicas reais, por recursos reais e também por questões financeiras, e muito se deve a você também não descomissionar investimentos, você rasgar capital que você já tinha investido. Então, e aí a Annelise, mais da área das finanças, ela domina muito mais que eu esse processo, mas assim, você, por exemplo, no parque eólico, eu faço um investimento de 20 anos, não faz sentido ali no 10º ano, que eu ainda não recuperei meu investimento, eu descomissionar aquele parque. Então, essa transição energética, ela justamente vai fazer isso, e existe uma aposta, e é uma aposta razoável da humanidade também, que você tenha um progresso técnico, que você consiga fazer jus a essa substituição. A Annelise falou do hidrogênio, que agora a gente está, o hidrogênio verde, o hidrogênio azul. Então, essas apostas de tecnologia, elas também vão trazer a resposta para esse processo. Quando você joga em dinheiro, e ali eu vi que você jogou também em recursos econômicos, financeiros, fica um pouco mais difícil de fazer essa conta, você tem que partir de muitas premissas. Mas do ponto de vista material, a resposta que o projeto global de economia de baixo carbono está dando é justamente você fazer uma transição. Annelise, me ajude aí. Eu concordo totalmente. E assim, eu acho o seguinte, claro, é mais fácil para mim falar, porque estou de fora do setor, imagino que vocês que estão aí no setor lidando com todas as dificuldades do dia a dia, né? Mas, por exemplo, para mim que estou de fora e que sou uma observadora, o fóssil, né? O fóssil já era. O investidor, ele já era, entendeu? Quer dizer, não é que nós vamos deixar de consumir combustível fóssil. Não é isso, porque para muitas coisas não há substituto para o petróleo, né? Então não é isso, não é que nem estamos aqui, eu sou a pessoa que menos, vocês vão ver
abominando qualquer coisa, porque tudo é necessário, nós temos lugar para tudo, é o que eu falei, assim, há usos para o petróleo que nós não vamos encontrar substituto tão cedo. Agora, talvez para motor a combustão, né, talvez para outras coisas, realmente esteja chegando a hora de a gente sair do fóssil, né? E aí há muitos movimentos de investidores já desinvestindo em recursos fósseis, porque a mente do investidor, lembra que eu falei que a gente projeta o tempo todo o fluxo de caixa e tal? A mente do investidor, ela está sempre no futuro, trazendo o futuro a valor presente. Eu vou para o futuro, faço os fluxos de caixa, trago ele a valor presente, né, para o hoje. Então, o que o investidor está enxergando? Ele está enxergando que todas essas limitações desses ecossistemas que a gente está falando e tal, tudo isso vai representar, vai ter, por decorrência, uma série de regulações e uma série de limitações muito práticas. Por exemplo, precificação de carbono, que é algo que já está acontecendo em mais de 40, né, jurisdições internacionais. Ou seja, nós já temos processos de precificação de carbono, seja por meio de mercado, seja por meio de tributos, seja híbrido, né? Nos Estados Unidos eu estou acompanhando, tem gente que se engana, fala o Trump e tal, mas assim, o Senado americano já está discutindo, aliás, tem 4 projetos de lei no Senado americano, sendo 2 republicanos, um dos 2 partidos, né, democrata e republicano, e um democrata, para processo de precificação de carbono, inclusive ajuste tributário de fronteira e tal, por conta da questão do carbono, né? Então, o investidor, ele está olhando para frente, ele está percebendo o seguinte, olha, combustível fóssil é uma indústria em declínio. Significa isso, é uma indústria em declínio. Nós estamos entrando numa nova era. Eu acho que isso é inegável. Se a gente olhar para a realidade, é isso que a realidade nos diz. Talvez, assim, eu tenho certeza, a gente não chegou lá ainda. Claro que não, né? Mas nós estamos caminhando para isso. E vocês estão no setor que é este setor, é o setor da nova era. E eu concordo totalmente com a Elbia quando ela diz o seguinte, olha, a tecnologia vai vir e vai solucionar. O caminho é tecnológico. Então, por exemplo, essa discussão da hibridização, né, do desenvolvimento de baterias para que você possa combinar 2 fontes renováveis, solar e eólica, armazena na bateria, e aí você resolve o problema da intermitência e por aí vai, é uma solução tecnológica, né? Então, além da questão do hidrogênio que a gente estava comentando. Mas o que a gente está vendo na próxima década é de fato um crescimento muito grande desse setor, do setor eólico, com investidores apoiando esse movimento. E o que eu digo apoiando? Botando dinheiro, né? Agora, é o que eu falei também, não vai acontecer né, assim, porque está escrito. Né? Vai acontecer porque nós vamos dar as condições para que esse investimento chegue. E aí sim, nós precisamos cuidar de todo o processo de gestão, né? Como eu estava falando antes, é importante ter os dados, é importante ser accountable, é importante ter a informação, né? É importante ter todo um conjunto que vai viabilizar que esse dinheiro chegue. Agora, viabilizando que o dinheiro chegue, gente, é renovável, eu não tenho a menor dúvida. Ótimo. Uma pergunta que você também já meio que foi respondendo aí, mas caso você queira adicionar alguma coisa, o Marcos pergunta: quais os pontos importantes para um projeto eólico captar recursos via Green Bonds? Ah, legal. Marcos, é o seguinte, primeiro de tudo, vamos voltar lá naquela história. Green Bond, o que é? É um título. É um título negociado no mercado de capitais. Quem compra esse título? O investidor. Então, tem que ter tudo que o investidor busca, né? Então, tem que ser uma empresa boa, com uma gestão adequada, tudo aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, eu tenho um plano de negócios que para de pé, eu tenho rentabilidade, eu tenho margem, né? Eu tenho demonstrativos financeiros auditados, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o investidor considere aquilo como um investimento. Agora, além disso, o investidor que vai comprar um título, um Green Bond, por exemplo, ele quer o quê? Ele quer saber aonde aquele dinheiro vai ser aplicado. Então, você vai captar, por exemplo, 100 milhões de dólares, ou 50 milhões de dólares, ou 20 milhões de reais. Você vai captar isso por meio de uma debênture para quê? Não, eu vou aplicar isso porque a minha empresa é uma empresa de energia eólica, então a gente gera energia eólica, legal. Então você precisa estabelecer esse business plan, né? Em geral, tem muitas empresas que ao fazer essa emissão, elas buscam uma segunda opinião, né? Então elas vão buscar, eu vou colocar entre parênteses aqui a auditoria, porque não é uma auditoria, é uma segunda opinião. São empresas especializadas no setor, né? São empresas que entendem de sustentabilidade, são empresas que conhecem
né, projetos de sustentabilidade, então elas vão buscar nessas empresas uma opinião, ou seja, um atestado de que o uso, em inglês a gente fala use of proceeds, né? Então o dinheiro que você vai captar com essa debenture será utilizado para alguma coisa alinhada à sustentabilidade, né? Então redução de gás de efeito estufa, né? Enfim, alguma coisa nessa linha. E aí você precisa ter os indicadores de desempenho, você precisa reportar esses indicadores de desempenho, né? Então, por exemplo, eu estava dando o exemplo daquela empresa, a Faro Energy, né? Que captou até um montante relativamente pequeno, 15 milhões de reais. Ela é uma empresa que captou esse recurso, então 15 milhões de reais, dos quais foram green bonds, tá? Dos quais 14,9 foram para repagar a dívida, né? Então, 14,9 foi para repagar a dívida e 100 mil reais foi utilizado para um projeto social. Esses 14,9 que ela vai repagar a dívida, ela deu como garantia, né, PPAs associados à geração de energia solar. Ou seja, olha, você está financiando uma empresa que ela mesma está gerando energia renovável, que contribui para captar, né, para reduzir gás de efeito estufa, tal. Então isso o mercado entende como valioso do ponto de vista e que se qualifica para um green bond. Agora, você precisa ter esse framework, você precisa mostrar quanto que você está, né, de fato, reduzindo de gás de efeito estufa, que a sua empresa tem boa gestão e tal. E aí, em geral, um caminho possível, não é necessário, assim, sem isso você não capta de jeito nenhum, mas um caminho que as empresas normalmente buscam é ter essa segunda opinião de organizações aí especializadas em dar essa opinião sobre o quão sustentável é aquele projeto para o qual você está captando dinheiro. Maravilha. Bom, olha só, eu tenho uma pergunta da Sara aqui, da Sara Boro, que é o seguinte, eu vou usar essa pergunta porque eu acho que tanto a Elbia quanto a Annelise podem responder essa pergunta já num formato de últimas considerações, porque a pergunta da Sara está muito boa e tem muita coisa, acho que vocês podem usar isso para responder e se despedindo. O que a Sara pergunta é o seguinte, sobre valoração desses benefícios, né? A quem caberá a valoração desses benefícios ambientais no megawatt-hora negociado, conforme prevê esse novo marco regulatório que está em discussão? Se é apenas o MME, se outras entidades do setor elétrico, se seria algo mais amplo, se for algo mais amplo, qual o caminho que vocês enxergam para acontecer essa convergência de interesses? E aí eu até coloco uma coisa minha no meio dessa pergunta também, que é o seguinte, essa valoração desses benefícios, eu acho que ela também, de uma certa forma, caberia ao próprio investidor que vai buscar colocar dinheiro nesses negócios, né? Então, eu queria deixar essa perguntona da Sara aqui, ótima, para vocês responderem e já se despedirem. Eu vou começar, Annelise, porque eu tenho discutido bastante essa questão da modernização. A primeira questão é o seguinte, Sara, essa discussão foi trazida até pela CP33, em 2016, que é o tal da valoração do atributo. E enquanto a Annelise estava falando ali de você valorar certas coisas que são difíceis, que você não tem um mercado, né? Você está medindo uma externalidade, não tem um mercado, e você tem que usar proxies para fazer isso. Na época da CP33, o próprio Instituto Escolhas fez um trabalho junto com a PSR, e esse estudo foi divulgado, que é o tal da valoração dos atributos das fontes de energia para você fazer essa parametrização. E o regulador, no caso o Ministério de Minas e Energia, adotar esse mecanismo. O estudo está pronto, mas ele não, naturalmente, ele não atendeu os anseios do mercado, porque esse estudo, pela natureza dele, ele tem algum grau de subjetividade e sempre vai ter, pelo fato de não existir o tal do mercado. E o que eu notei? Embora no PLS 232, que trata da modernização, há alguma sinalização para que isso ocorra, na proposta de modernização colocada pelo MME hoje, essa que está em discussão aí com a coordenação da Marisete, da Agnes, esse assunto já está sendo deixado de lado.
porque justamente pela dificuldade de você trazer essa valoração e essa medida de atributo. É importante que o Brasil busque esses atributos ambientais, sociais, e que ele tente dar alguma sinalização para o mercado para contratar isso. Mas o que eu percebi? A situação é tão complexa que isso foi deixado para um segundo momento. Ah, mas então nós vamos abandonar essa discussão? O que eu estou observando? Eu estou observando que o próprio mercado está dando conta de fazer isso em muitos aspectos. Aspecto 1, desde 2018, no caso nosso das eólicas, mais de 70% do que vendemos os nossos projetos foi no ambiente livre. E aí, ao vender para o ambiente livre, a gente teve, toda hora tem saído aí contratos corporativos. Semana passada, o exemplo da Casa dos Ventos, que fez um contrato de 195 megawatts, um PPA corporativo. A empresa que comprou já está buscando um Instituto TOTUS para fazer o certificado de energia, aquele certificado que a Beólica lançou junto com a Abragel. Então, o mercado já está trazendo essas respostas. Nós temos aí os RECs, Annelise, acho que você acompanha. O Brasil é um dos maiores negociadores de RECs e RIECs, né, que são os certificados de energias renováveis. Então, eu acho que o mercado ele vai acabar buscando esses mecanismos, tem os bondes financeiros que vão, de certa forma, trazer essa valoração. Impressão minha, eu acho que o poder concedente, o governo, ele não vai entrar nesse nível de discussão. O PDE, que a EPE está preparando do ano passado e deste ano, quando ele roda um modelo, ele já roda um modelo considerando outros atributos, como, por exemplo, os atributos elétricos, requisitos sistêmicos e outras especificidades do setor. Eu acho que a saída vai vir por aí e não nessa dificuldade, nessa saia justa até, de você tentar calcular atributo. Essa é a minha percepção. Eu não conheço as especificidades do que está sendo discutido aí com vocês, não estou acompanhando esses PLs, não sei. Agora, o que eu vejo em outros setores, e que talvez seja isso que você está dizendo, né? Eu concordo, é que o que a gente tem visto internacionalmente, mesmo em outros setores, realmente é um movimento voluntário e é um movimento das próprias empresas e do próprio mercado que eu particularmente vejo com muito bons olhos, né? Porque aí é isso, é demanda e oferta. A partir do momento que tiver demanda para que essas informações sejam prestadas, para que essas informações estejam disponíveis e tal, melhor, né? Mais do que uma imposição. Então, enfim, é o que eu tenho observado, né? Agora, eu não sei, não acompanho como vocês, eu não sei exatamente o que está acontecendo no setor de vocês, né? Agora, eu só queria dizer que, assim, com alguns protocolos que a gente trabalha internacionalmente, por exemplo, tem o Natural Capital Protocol, né? Que é uma forma de você incorporar o capital natural, né? Os serviços ecossistêmicos e tal na gestão empresarial, que tem protocolos que várias empresas, vários setores podem seguir. Então, não necessariamente, eu não sei, quando vocês falam assim, essa valoração de atributo, eu não sei se ela é necessariamente monetária, né? Mas é possível você incorporar esses elementos, e eu vejo isso em outros setores, sem necessariamente ser monetário. Então, no primeiro estágio, ser realmente indicadores qualitativos, uma visão mais qualitativa, físicos. Quando eu falo, desculpa, deixa eu me expressar melhor, são indicadores físicos, né? Indicadores metro cúbico de água, hectare de área que não foi desmatada, enfim, coisas que... Porque a valoração monetária, ela parte de um físico, depois você atribui um preço e aí você tem a valoração monetária. Então, você ficaria numa etapa anterior, que é só o reconhecimento desses indicadores físicos, sem necessariamente entrar no monetário, que daí sim a gente entra nessas proxies e tudo mais, que é mais complicado. Então, não precisa necessariamente chegar nisso, né? Você pode parar antes no físico. E complementando, Elisa, até Annelise, o raciocínio que a gente está seguindo, o que nós estamos percebendo mais recentemente no setor elétrico brasileiro? O mercado está à frente da regulação. Já tem uns 10 anos que a gente fala que o setor elétrico precisa de uma reformulação e esta ainda não veio por infinitas razões. Mas o mercado é tão criativo e ele começa a buscar seus próprios mecanismos, e como a gente está partindo
para um modelo de setor elétrico mais aberto, porque tem até a própria regulação, que o mercado vai ficar cada vez mais livre, o consumidor vai poder fazer as suas escolhas, eu diria, assim, com toda a segurança de 20 anos do setor elétrico, economista que acredito no mercado, que até agora eu não tinha visto tanto movimentos de mecanismos de mercado para esse sentido. Era um setor mais conservador e tinha que ser porque a gente não conseguia ter esses mecanismos de mercado tão presentes. Pela primeira vez, nós estamos enxergando esses mecanismos de mercado. E eu diria para você, Sara, o mercado vai dar a melhor resposta. O governo não precisa meter a caneta. Deixa o governo fazer outra coisa, isso aqui o mercado resolve. Essa é a minha percepção. E eu tenho certeza que a Elise concorda, porque ela conhece. Concordo totalmente. E também com base no que eu tenho visto, né? Em outros setores, em outras coisas. Bacana. Bom, antes de passar para vocês se despedirem, só um aviso rapidinho, esse webinar foi gravado, ele vai estar no YouTube da Beólica, ainda hoje, tá? E eu queria só avisar que aqui a gente teve no chat algumas colocações sobre reciclagem de pás eólicas, porque isso, claro que entra na sustentabilidade, né? Esse é um tema um pouco mais técnico, então por isso que eu não passei as perguntas para a Elbia e para a Annelise, mas é um assunto que a gente tem acompanhado, pode ser até que a gente pense num webinar aqui um pouco mais para frente para falar desse tema, que é, sim, super importante. Então, só queria deixar registrado aqui que eu vi as perguntas, mas achei que tecnicamente não encaixava aqui no nosso webinar. Então, eu queria passar a palavra aí para a Annelise. Posso só fazer um comentáriozinho aqui, claro, sobre essa questão da reciclagem das pás eólicas? Assim, bem, uma das coisas que eu gerencio lá no nosso centro de pesquisa é justamente o nosso trabalho em análise de ciclo de vida, né? E eu tenho conversado com alguns bancos, né, que se debruçam mais sobre essa questão do risco socioambiental, e é uma preocupação. Esse é um tema que está na agenda deles, tá? Só para deixar aqui também para vocês que eu acho que esse é um tema bastante relevante, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, como também do ponto de vista da atratividade, né, em relação à sustentabilidade do setor. Então, acho mesmo que vale a pena vocês mergulharem nessa discussão. Sim, sim. E um tema técnico, né, Elbia, que a gente já vem discutindo na própria associação e deve ganhar muito peso mesmo, de fato. Só mais um ponto aí, Annelise, que na nossa conversa hoje, eu tenho vários pontos de destaque assim, que nos ajuda bastante, que nos animou bastante. E um deles é você mostrar para a gente com a clareza dessa história de você tentar valorar ativos que não têm mercado, isso é um ponto de atenção para nós. Um outro ponto que você nos chamou a atenção, que eu falo bastante com a equipe, a gente até tem um GT de externalidades, vamos nos reunir na semana que vem, é que eu digo para a equipe assim, é o seguinte, nós não temos nenhum telhado de vidro, mas estão tentando nos arranjar alguns. Justamente... Eu falei sobre ser mainstream. Quanto mais você for crescendo, mais você vai ter que responder a preocupações. Exatamente. E a gente está neste ponto, como eu falei para você no início, a gente está em tal grau de maturidade com a indústria eólica no Brasil que a gente precisa pensar estrategicamente, e esse pensar estrategicamente da sobrevivência de longo prazo, a gente também leva em consideração isso. Então, esses temas de reciclagem, dos impactos, tudo isso a gente está tratando num GT que nós criamos, que eu chamei de GT de externalidades, e vamos medir benefícios, vamos medir eventuais custos, e ter isso, e ter a resposta. Você falou, é muito bom ter o dado. Eu falo com os meus conselheiros, né? Eu estou 9 anos na Beólica, e lá em 2011, quando cheguei, a gente tinha 1 giga, e agora temos 16. E eu dizia, olha, até hoje eu usei muito bem a retórica. Né? Lindo a retórica, só que chega, não dá mais a retórica, agora a gente precisa de números. E é justamente isso que a gente está buscando, de ter números, de ter dados concretos para mostrar para os stakeholders e para os grupos, né, que a gente vai conversar justamente quais são os nossos impactos, seja eles negativos, seja eles positivos, porque ninguém está aqui querendo fechar os olhos para os problemas, né? Então, isso também foi muito elucidativo para todos nós.
Foi assim, fantástico, Annelise. A gente vamos combinar um próximo encontro. Você é muito bem-vinda aqui. A Obrigada. Eólica contribuiu bastante, nós esperamos também contribuir com você. Te agradeço muito pela disponibilidade, disposição e, sobretudo, o brilho nos olhos. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu falei para a Selma, falo de novo, foi um prazer enorme. Contem comigo, de verdade. Eu adorei. Esse é um tema que eu acho fantástico, um setor que eu tenho no coração e aquilo que eu falei, eu acredito mesmo, vocês são o futuro, vocês são o presente, né? Mas, além de tudo, é o setor do futuro. Então, demais. Muito obrigada.